Oi, gente. Então, eu vou corrigir as questões de inglês. Começando pela questão um. É, Vendo a fonte, a gente vê que está escrito The Handbook of World English, Singapore, Blackwell, 2006. Então, parece que é um livro retirado de um livro. Lendo o enunciado. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela. Então, quer saber qual é a intenção da autora nesses versos? A gente vai ler, já sabe que é um poema, né? Então, tá escrito: Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness. All mine, mine alone. It is half English, half Indian. Funny, perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Então, ela tá falando sobre o desenvolver da escrita dela, né? Porque ela escreve em inglês e aí ela fala metade inglês, metade índia, né? Porque ela é indiana, mas ela escreve em inglês. Aí tá perguntando, nesses versos, ela, A, usa a língua inglesa como efeito humorístico. Não tem nada a ver, não tem nada de humor. B, recorre a vozes de vários escritores ingleses. Também não tem a ver, porque ela não fala em nenhum momento de escritores ingleses. O que confundiria seria essa parte, né? It voices my joys, my longings, my hopes. Mas esse voice está como verbo, né? Tipo, a língua inglesa dá voz a isso, isso e isso. Então não tem nada a ver. C. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Não, porque ela não tá querendo dizer que ela tá distorcendo a língua, ela tá explicando porque ela usa inglês. Pelo contrário, né? D. Demonstra consciência de sua identidade linguística. Essa daí já tem mais a ver. E eu falo gente. Reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Não, porque ela tá defendendo o uso dela da língua inglesa. Então, questão número um, letra D. Na questão 2, tem dois textos e está escrito no enunciado: com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidade de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de. Então, o primeiro texto é só para você entender o que ele está falando no segundo, né? Aí tá escrito: a free world class education for anyone, anywhere. Um, the Khan Academy is an organization on a mission. We are not for profit with the goal of changing education for the better by providing a free education to anyone everywhere. Então, eles querem dar uma educação para todo mundo, em qualquer lugar, blá. All of the site's resources are available to anyone. The Khan Academy's material and resources are available to you completely free of charge. Então, eles estão apresentando a proposta deles de ensino, que é uma plataforma online, free of charge, de graça para todo mundo, legal. Aí no texto 2 tem um comentário de alguém sobre o site, né? E pelo enunciado, tá querendo que a gente descubra a intenção do autor do comentário. Então a gente já vai ler com esse olhar crítico. Ele fala: I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. Então aqui já tu pega a visão, porque ele falou: eu não tive um problema. Mas se você ler só a partir daí e achar que tá tudo bem, você vai interpretar tudo errado. Você tem que prestar atenção no until, até bem recentemente. Ele fala: não tive um problema até recentemente. Aí ele vai falar: For me, the problem is the way academy is being promoted. Promote é um cognato verdadeiro. Achei bem fácil de entender. Aí ele fala: para mim é um problema que está sendo promovido e tal. The way the media sees it as revolutionizing education, the way people with power and money view education as simply sit and get. If your philosophy of education is sit and get, teaching is telling and learning is listening, then Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Khan Academy does it better. But true progressive educators, true education visionaries, and revolutionaries don't want to do these things better.
We want to do better things. Então, ele está criticando esse modelo de estudo que é online, o professor fala e o estudante ouve e não tem uma troca, né? É uma coisa vertical, né? Vertical é assim, né? Não horizontal, né? Que é uma troca, assim, justa. Aí tá criticando isso. Show. Aí tá falando sobre o site divulgado no primeiro, a intenção do autor, desculpa, nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de A. Elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. Não, ele não tá fazendo nenhum elogio. B. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Não, porque ele não concorda com esse modelo de ensino. C. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Não. Que pessoas influentes? Não falou em nenhum momento disso. D. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Não. E é criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Sim, que ele está todo momento criticando. Então, o gabarito da 2 é E. Questão 3. Tem uma figura, né? E aí, tipo, tu já percebe que é algum tipo de propaganda, sei lá, algum tipo de informativo. E aí você já vai para comando da questão. Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Então, site oficial a gente já sabe o que é. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso aos. Então, esse quadrinho aqui é meio que para informar onde as pessoas vão encontrar certo tipo de informação, né? Então, clicando no link, você vai ter algum tipo de de informação. Então a gente tem que descobrir o que que é. Aí tem escrito várias coisas em sequência: Global Food Pandemic, 9/11 Terrorism, Earthquake Haiti. Então tu vê que são várias coisas, desastres, né? Calamidades. Beleza. Aí tá escrito Connecticut e interrogação. Would you know what to do if disaster struck here? Você saberia o que fazer se acontecesse alguma coisa do tipo aqui, né? Algum desastre? Learn to live prepared. Prepare. Tipo, aprenda a viver preparado. De boa, né? Aí tá falando, to learn more about living prepared, go to. Então é pra você ter medidas de emergência, né? Que o governo tá dando caso aconteça algum tipo de coisa desse nível. Aí tá perguntando, o leitor tem acesso às A. Ações do governo local referentes a calamidades. Pode ser, pode confundir, eu acho. B. Relatos de sobreviventes em tragédias marcantes. Não tem nada a ver. C. Tipos de desastres naturais possíveis de acontecer. Não, mas pode confundir. Mas também nem tudo que tá aqui é natural, né? Tipo, Chernobyl nuclear não é natural. Mas acho que dá uma confundida. Interpretar, né? Tem que interpretar. D. Informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. Também não, mas também pode dar uma confundida. E medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. Então, eu acho que tanto a quanto a E estão mais ou menos certas. Porque ações do governo local referentes a calamidades. Ele disponibilizar um livro informando o que fazer é uma ação. Mas a última questão, a letra E, está muito mais correta. Medidas de emergência serem tomadas em catástrofes, está mais completa. Então, a letra E. Escolhi todos os gabaritos de letra E porque meu nome é Estela. Ai, péssima. Tá, questão 4. Aqui na fonte tá escrito Word Report News, Magazine, nananã. News, notícia, magazine, revista, então deve ser um artigo, uma notícia, não sei. Aí tá no enunciado. Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates, que é a expressão, evidencia a intenção de formar que. Então, tu tem que perceber se University Graduates em que ele se coloca. Tipo, o que ele tá querendo dizer com isso? O que ele vai relacionar essa expressão com o quê? O texto.
Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. Então aqui já deu, tipo, a chave da questão. Going to university, ir para a universidade, seems to reduce the risk of dying. Reduzir o risco de morrer de doença coronária no coração e tal. Não sei se é de inglês, não, lógica. Aí fala, an American study that involved 10,000 patients from around the world has found that people who leave school before the age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack and die than university graduates. Então, tá fazendo meio que uma comparação. Quem, leave school before the age of 16, sai da escola antes dos 16 anos, are 5 times more likely, 5 vezes mais provável de sofrer de ataque do coração do que as pessoas que são graduadas na universidade. Aí, então, o que tem a ver, né? Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que as doenças do coração atacam 10 mil pacientes? Não, tem que interpretar o texto, né? Tem 10 mil escrito ali, tem pacientes logo do lado, mas não tem nada a ver. Você tem que ler a frase e interpretar. É o que alguém que não está acostumado com interpretação vai só olhar ali e falar, é isso, e responder. B, as doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. Mesma coisa, ele está pegando dados soltos do texto e colocando num contexto, mas você tem que saber que não é isso. C, as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. Não. Apesar de ser uma coisa que é verdade, não é sobre isso que o texto está falando. Não tem nada a ver. D. Jovens americanos são alertados dos riscos de doença no coração. Mesma coisa, essa matéria é um alerta, mas não é sobre isso que ela está querendo dizer. E letra E. Maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. É essa. Maior nível de estudos, né? Porque a graduação seria maior do que sair da escola antes dos 16, né? Então, a letra E. E última questão, que é minha favorita. Aí tem lá na fonte, Marley B. Aí disponível, nananã, beleza. O enunciado. Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Ciente de sua influência social, na música War, o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre. Então você sabe que Bob Marley é um cantor. E ele vai estar falando, olha, ele vai estar cantando, né? Então esse texto que a gente tem aqui é uma música. É complicadinho de ler porque, tipo, eu acho, né? Porque as frases, elas têm que seguir uma métrica de soar bem, em detrimento de ser, tipo, uma frase vai até o ponto final onde acaba. Então tem que ficar atentado a isso para poder ter uma leitura mais fluida, né? Mais dinâmica, mas de boa isso. Acho que é porque por ser inglês, aí fica mais complicado ter essa perspectiva. Aí na primeira estrofe tá: Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Então aí que terminou, não terminou, né? Porque ainda tem uma vírgula. A primeira frase. Então construindo todo um pensamento. Until já é a segunda vez que aparece, né? Até que until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Então, até que uma filosofia que mantém uma raça superior e uma raça inferior esteja finalmente desacreditada e abandonada, discredit é mais, tipo, desvalidada, né? Everywhere is war, me say war. Então, ele tá falando, até que alguma coisa aconteça, alguma coisa vai acontecer. Até que essa filosofia permaneça, a guerra vai acontecer. Everywhere is war. Na outra. That until there is no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes, me say war. Então, ele tá dando várias características, né, da sociedade que prevalecem e por causa dessas coisas prevalecerem que continua prevalecendo em conjunto a guerra.
Aí ele falou primeira classe, segunda classe de cidadãos e, cor da pele, tipos de diferenças que são construídas, né? Aí ele fala: And until the ignoble and unhappy regimes that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage have been toppled, utterly destroyed, well, everywhere is war, missing war. Tem várias palavras que, tipo, eu desconheço o significado, mas tudo bem, porque nem em português a gente sabe todo o Aurélio, né? Então, tu tem que pegar a visão assim mesmo do que ele tá querendo dizer. Pelos dois primeiros estrofes você já entendeu mais ou menos, mas vamos continuar. Ele tá falando dos regimes, né, que mantêm essa segregação, enfim. Aí tem o refrão: War in the East, War in the West, War up North, War down South, War, War, rumors of war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight. We find it necessary, and we know we shall win. And we are confident in the victory. Então ele tá falando que a guerra permanece, e eles lutam, e eles acreditam nessa luta, né? Por causa de tudo isso que ele citou anteriormente. Aí, voltando pro comando, então, Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Ciente de sua influência social na música War, o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre a. A inércia do continente africano diante das injustiças sociais. Não, porque guerra é o oposto de inércia, né? Pelo contrário, essas injustiças promovem e permitem que a guerra continue. Então, não. B. A persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Essa eu salvaria, mas leria o resto. C. As acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. Não. Porque não é essa a principal questão da letra. Ele está falando da guerra e o que mantém a guerra. Então, por enquanto, a B é mais certa. D. As discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa de conflitos. Não, porque não é essa questão que ele está focando, como eu disse anteriormente. Ele está falando de toda uma filosofia de classe, de raça, então é além disso. Então, não. Letra E, a fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativas para o início de uma guerra. Eu acho que pode. Eu ficaria na dúvida entre a B e a E. Só que o gabarito é a B. Por que a E tá errada? Olha a construção da frase. A fragilidade das diferenças raciais e sociais. Não é frágil, é forte. É uma filosofia que prevalece. E ainda tá errado por quê? Como justificativas para o início de uma guerra. Não é uma guerra que está iniciando, é uma guerra que continua. Então, por isso, a mais correta é a letra B. Acabou.